Então, gente, a vacina da pneumocócica 23 valente, ela também, além do idoso, ela é indicada para os indígenas, né? Todos os indígenas a partir de 5 anos, que não tenham tomado nenhuma outra dose de pneumocócica, tá? A contraindicação para crianças menores de... contraindicada para as crianças menores de 2 anos de idade, tá? Então, essa pneumocócica 23 valente, ela só é indicada para idosos ou, se for indígena, a partir dos 5 anos de idade. E menos de 2 anos você não pode aplicar ela. A pneumocócica 13 valente, ela é uma das mais novas. Ela foi introduzida, ela não faz parte do calendário, ela faz parte de uma recomendação, tá? Ela foi incorporada para as doenças pneumocócicas, então ela serve para a mesma coisa, só que nesse caso é contra 13 sorotipos do Streptococcus pneumoniae, né? E aí a indicação é para quem? Só para pacientes de alto risco para ter essas infecções acima de 5 anos. E você não encontra essa vacina, por exemplo, nas salas de vacina. Quem tiver dentro desses requisitos, alto risco para ter essas doenças e que tem acima de 5 anos, tem que procurar o CRI. O que é o CRI, gente? É o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais. Aqui no Piauí a gente só encontra em Teresina, tá? Então essas pessoas têm que se dirigir ao CRI e comprovar que é um paciente de alto risco para receber essa 13 valente. E quem são essas pessoas que recebem essa 13 valente? Pacientes que têm HIV ou AIDS, pacientes oncológicos, ou seja, que têm câncer, que estão fazendo tratamento para câncer, e pacientes que são transplantados de medula óssea ou receberam algum outro órgão sólido. Então, essa 13 valente só é indicada para esses 3 tipos de pessoas. Pessoas que têm HIV ou AIDS, pessoas que têm câncer, qualquer tipo de câncer, e pessoas que fizeram um transplante, ou de medula óssea, ou de algum outro órgão, como coração, rim, pulmão, tá? Então, só essas pessoas recebem. Ela é dose única, meio ml, intramuscular, tá certo? Outra vacina que a gente encontra é a meningocócica C. Você encontra no calendário assim, meningo C ou MMC, né? Então, se tiver no calendário MMC, é a meningo, tá? Ela previne contra as doenças sistêmicas, as infecções sistêmicas causadas pela bactéria Neisseria meningitidis, do grupo C, por isso que é meningocócica C. Ela não previne contra todos os tipos de meningite. Ela só previne contra um tipo de meningite, que é causada por essa bactéria Neisseria meningitidis, do tipo C. Existem vacinas nos laboratórios particulares, né, nas clínicas particulares, que servem para outros tipos de meningite, mas a que é disponibilizada gratuitamente é só essa. Ela é formada por um polissacarídeo capsulado da Neisseria meningitidis do grupo C, ou seja, ela não é feita nem com a bactéria viva nem atenuada, ela é só com parte do micro-organismo, só que ela é conjugada, ou seja, ela tem proteína e polissacarídeo dentro, justamente para aumentar o poder de vacinação. Ela, do mesmo jeito da pneumo, ela é feita em 2 doses, só que a pneumo você faz com 2 e 4 meses, a meningocócica você faz com 3 e 5 meses, tá? E tem um reforço com 12 meses. Ela é feita meio ml intramuscular. Aqui são as recomendações, né, caso a pessoa não tome nessa faixa etária. Crianças com 12 meses e menores de 5 anos que não tem comprovação, toma só uma única dose. E a meningocócica, ela também está sendo indicada para adolescentes, a partir dos 11 anos, todos os adolescentes, meninos e meninas, a partir dos 11 anos, a menores de 15, ou seja, 14 anos, 11 meses e 29 dias, que a gente faz
um reforço, se ela tomou quando era criança, ou dose única, se não tiver tomado nenhuma. Ou seja, a meningite, a vacina da meningite, ela é feita 2 doses, com 3 meses e com 5 meses, e um reforço com 1 ano. Ela é feita meio ml intramuscular. Se uma criança com menos de 4 anos e entre 1 ano e 4 anos, né? Aliás, menos de 5 anos, não tomou nenhuma dose, ela toma uma. E os adolescentes também, essa vacina faz parte do calendário do adolescente. Todos os adolescentes com 11 anos, a partir dos 11 anos, até menores de 15, toma uma dose. Aqui é a pentavalente, DTP, DT e DTPA. Por que tem esse monte ao mesmo tempo? Porque, na verdade, é o seguinte, a pentavalente tem 5, são todas vacinas conjugadas. O que é uma vacina, aliás, conjugada não, combinada, desculpa. O que é uma vacina combinada? É uma vacina que dentro de um mesmo frasco, você encontra combate vários tipos de doença, tá? Então, no caso, a pentavalente, você vai encontrar 5 vacinas dentro do mesmo frasco. A DTP, também chamada de tríplice bacteriana, ela tem 3 doenças, tá? Dentro do frasco. A DT, que é também chamada de dupla bacteriana, ela tem 2 doenças. E a DTPA, ela é 3 doenças, ela é igual a essa daqui, ó. É igual a DTP. Só o que é esse azinho, gente? É porque ela é um tipo especial feita só para gestante e eu vou explicar por quê. Então, estão aqui, gente, a vacina pentavalente. Se é penta, então ela vai prevenir contra 5 doenças. Então, é uma vacina combinada. Então, dentro do frasco da penta, você vai encontrar a tríplice bacteriana. Qual é a tríplice bacteriana, gente? É a mesma DTP. É importante a gente diferenciar porque existe a tríplice viral e existe a tríplice bacteriana, tá? Essa aqui são todas bactérias, tríplice bacteriana. É a DTP. E quais as doenças que previne, já que é 3? É contra 3 doenças. D de difteria, T de tétano e P é de coqueluche, que é a papeira. Desculpa, gente, não é papeira. Coqueluche é o que o povo chamava antigamente de tosse brava, que dava muito em recém-nascidos, muito em crianças, que era uma tosse em esguincho. Fazia, a criança tinha um piado, não era nem como asma, é uma tosse seca, bem seca, e em guincho, que a gente chama, né? Inclusive, essa vacina, a gestante passou a tomar justamente para prevenir essa coqueluche na criança quando nasce, tá? Então, a coqueluche é o que o povo antigamente chamava de tosse brava. E por que não é um C, é um P? Porque a bactéria que causa coqueluche é pertussis, tá? Então, lembrando, a vacina pentavalente, você encontra 5 doenças dentro, contra 5 doenças. Você encontra a tríplice bacteriana, que é a mesma DTP, que é contra difteria, tétano e coqueluche. Você encontra a hepatite B e você encontra a IB. O que é IB? A Haemophilus influenzae do tipo B conjugada, tá? Essa Haemophilus influenzae do tipo B, ela está muito relacionada à questão das pneumonias, tá bom? É o que a gente chama de IB, porque é HIB, a gente chama de IB, tá? E o que é que você encontra dentro? Você encontra toxoides purificados. O que são toxoides? São toxinas. As toxinas da difteria, a toxina do tétano e a toxina do pertussis, que é o que causa... você encontra a toxina da difteria, a toxina do tétano e você encontra a bactéria morta pertussis, que é inativada, dentro do frasco. Além disso, você vai encontrar o antígeno do vírus da hepatite B e vai encontrar o oligosacarídeo, que é um polissacarídeo, do Haemophilus influenzae do tipo B, tá certo?
Então, essa parte aqui não vai importar muito para vocês, não. O que é importante vocês saber é que a vacina pentavalente tem 5 vacinas dentro. Você encontra a vacina tríplice bacteriana, que é a DTP, que é contra difteria, tétano e coqueluche, contra a hepatite B e contra o hemofilus influenzae do tipo B, que é a EIB, tá? Então, aqui tá as informações sobre a vacina penta, que também ela pode ser chamada pentavalente ou só penta, viu? Ela é administrada em 3 doses, tá? Ela é feita aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses. Ela é feita meio ml intramuscular, por isso que eu falei, a criança, gente, com 2 e 4 meses, ela vai tomar 3 injeções intramusculares. E ela só tem 2 coxas, né? A gente só pode fazer no vasto lateral da coxa. O que é que você faz? Você faz... Quais são as 3 que a criança toma com 2 e 4 meses? É a pneumocócica, e a VIP e a penta. Como a penta, ela é a que dá mais reação por causa da IB, ela vai ficar dolorida e também da difteria e tétano. Ela dá mais reação. É a que dá febre, é a que pode ficar empedrada, que fica mais doída. O que é que a gente faz? A gente administra na perninha esquerda a penta sozinha e na perninha direita a gente faz a pneumocócica e a VIP com a distância de 2 dedos, 2,5 centímetros entre uma e outra, tá bom? Ela é contraindicada para crianças menores de 7 anos. Por que que elas são indicadas para menores, para maiores de 7 anos? Por causa da vacina IB. Então, todas as crianças a partir de 7 anos não tomam penta, ela toma a DTP, tá bom? Então, todas as crianças acima de 7 anos não tomam mais a penta. Ela vai... Por quê? Porque tem que tirar essa IB de dentro. Então, ela vai tomar a DTP e vai tomar hepatite isolada, tá? Então, crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias, que não tem comprovação, faz o esquema vacinal, né, normalmente, que são 3 doses da penta, tá? Se tiver acima de 7 anos ou mais, aí vai fazer o esquema de 3 doses com a tríplice bacteriana. O reforço, porque essas doenças, elas precisam de reforço. Quais doenças que precisam de reforço? A penta tem a tríplice bacteriana, a hepatite e a hemofilus influenzae, tá? A hepatite B, ela não precisa de reforço. Ela só é 3 doses e pronto. A IB também não precisa de reforço. Ela só é feita também em 3 doses e pronto. Só que a tríplice bacteriana, que é a DTP, ela precisa de reforço, tá? Então, a criança que recebe penta, ela vai receber com 2, com 4 meses, com 6 meses. Mas só que ela vai precisar de reforço, mas ela não precisa de reforço da penta. Ela só vai precisar de reforço da tríplice bacteriana, que é a DTP, tá bom? Então, penta só é 3 doses, 2, 4 e 6 meses. Já a DTP, ela é utilizada como reforço da penta. Por quê? Para o reforço, ela não precisa de reforço nem da hepatite B e nem da IB. Ela só precisa de reforço da DTP, que é difteria, tétano e coqueluche. Então, o reforço é feito com a DTP. A DTP, ela é feita o reforço. São 2 reforços. O primeiro reforço com 15 meses e o segundo reforço com 4 anos. Essa vacina DTP, ela também é indicada ela é contraindicada para pessoas que têm mais de 7 anos, por causa do componente pertussis, tá? Pessoas acima de 7 anos não pode tomar coqueluche, tá? Toma só difteria e tétano. Então, quem tem mais de 7 anos, toma a DT e não a DTP, por causa do componente pertussis. A vacina DT, ela vai prevenir só contra tétano e difteria, tá? Ela é para as mulheres em idade fértil, gestantes e não gestantes, e vai prevenir contra o tétano neonatal. Então, essas vacinas que a gestante toma é muito mais indicadas para a criança do que justamente para ela. A DT, ela é feita do mesmo jeito, é meio ml intramuscular, certo?
é indicada para maiores de 7 anos. Por que é para maiores de 7 anos? Porque quem tem menos de 7 anos toma a DTP. Como depois de 7 anos não pode tomar a coqueluche, né, que é o pertussis, então toma a DT. E essa DT, normalmente, ela é feita para reforço a cada 10 anos. Mesmo que você tenha um esquema certinho, você tem que ficar tomando para o resto da sua vida um reforço a cada 10 anos da DT, né, que é contra difteria e tétano. Esse reforço de 10 anos, ele cai, por exemplo, se você levou um acidente com risco de ter adquirido tétano, aí cai para 5 anos, tá? Como é que ela é feita? Se por acaso uma pessoa que tem mais de 7 anos e não tomou nunca vacina contra o DT, ou não tem comprovação, né? No caso de vocês, precisam ter essa vacina em dia. Se alguém de vocês não tem comprovação, vocês não podem tomar DTP, porque vocês não têm menos de 7 anos. Então, você tem que fazer o esquema com DT. E como é o esquema, gente? É feito em 3 doses e 60 dias de intervalo entre uma e outra. Ou seja, toma uma hoje, a outra com 2 meses e a última com 4 meses da primeira, tá? E aí fica fazendo só os reforços a cada 10 anos. Aqui está explicando como é essa questão dos esquemas, né? Por exemplo, se você tem o esquema vacinal completo, como é o esquema vacinal completo? Você precisa ter 3 doses de DT. Você pode ter mais? Pode. O importante é que você tenha 3 doses de DT. Se você tiver 3 doses de DT, e não importa se é só DT, se é penta, se é tetra, que teve uma época que era tetra, não era penta, se é a DTP, o importante é que dentro da vacina tenha esse DT. Se você tiver comprovação de 3 doses, você está com o esquema completo. Então, você só precisa ficar tomando os reforços a cada 10 anos. Se você tiver o esquema incompleto, você só faz completar o esquema e fica fazendo os reforços a cada 10 anos. E se você não tem comprovação, aí você tem que tomar 3 doses, como eu falei. 3 doses com intervalo de 2 meses entre uma e outra, né? Toma uma hoje, a outra com 2 meses e a outra com 4 meses da primeira. Mas, em todos os casos, após completar o esquema, é necessário você administrar uma dose de reforço a cada 10 anos. E aqui, gente, está resumido o que é a pentavalente, a DTP e a DT. Lembrando que a pentavalente, ela é 5 vacinas, né? Tem dentro dela a DTP, a hepatite B e a IB. Essa pentavalente, ela pode ser tomada por todas as pessoas, crianças que têm menos de 7 anos. A DTP, também chamada de tríplice bacteriana, ela é contra difteria, tétano e coqueluche. Ela também pode ser administrada em todas as crianças menores de 7 anos. Depois dos 7 anos, todas as pessoas só podem tomar DT. Por quê? Não toma mais. A hepatite B, ela é separada, tá? A hepatite B não toma mais junto, só toma aqui na penta. Então, ela é separada. Não toma mais IB e não pode tomar coqueluche. Então, por isso que é só DT, tá certo? Então, como é o esquema da pentavalente? A pentavalente, ela é administrada normalmente para crianças, aos 2 meses, aos 4 meses e 6 meses. É feita em 3 doses, tá? E lembrando, ela só pode ser administrada para menores de 7. Então, se a criança não pôde receber nessas idades, se ela tiver menos de 7 anos, ela ainda pode receber a penta. A DTP, ela preferencialmente, ela é utilizada para fazer o reforço da pentavalente, que é aos 15 meses, o primeiro reforço, e aos 4 anos, o segundo reforço. Também, se perdeu a oportunidade de receber, se tiver menos de 7 anos, pode receber ainda. Já a DT, ela é nos casos indicados para quem tem mais de 7 anos, né? Que não pode tomar as outras. E, normalmente, ela é feita para fazer o reforço que a gente faz a cada 10 anos. Além dessas, nós temos a DTPA. Essa vacina DTPA, gente, ela é uma vacina especial, que ela só é indicada para gestantes, tá bom? Quais são os casos que a gente indica ela? Por que ela foi criada?
Eita, eu tô ficando perdendo a voz já. Ela foi criada, gente, porque estava aparecendo muitos casos de recém-nascido, porque é o seguinte, a coqueluche, né, que é a doença que o povo chama de tosse braba, que é uma tosse seca, bem forte e em esguincho, ela atingia muitas as crianças. Por isso que ela tem dentro das vacinas. Só que a primeira vacina que a criança recebe contra essa coqueluche é com 2 meses. Então, até os 2 meses, ela fica desprotegida. E aí, o que era que estava acontecendo? Muitos recém-nascidos estavam apresentando coqueluche. Por causa disso, eles pensaram em vacinar a mulher, a gestante. Por quê? Porque aí ela passa os anticorpos pela placenta para proteger essa criança até os 2 meses, quando ela mesma vai tomar a vacina. Só que lembrem-se, quem tem mais de 7 anos não pode tomar DTP por causa do componente pertussis. Então, como é que a gestante vai tomar? Que toda gestante tem mais de 7 anos. Aí é uma vacina especial, por isso que tem um ASIN na frente, ou seja, significa dizer que é uma vacina que ela é feita sem a célula inteira do pertussis. Porque a vacina DTP é assim, difteria e tétano é feita com a toxina, né? Essa daqui, difteria e tétano é feito com a toxina da bactéria, e a pertussis, que é a coqueluche, ela é feita com a bactéria inteira, mas morta, inativada, tá certo? Só que ela que não pode ser dada maior de 7 anos. Então, como é que a gestante vai tomar? Essa vacina DTPA, que a gestante toma, ela é feita, o componente pertussis é acelular, significa dizer que não é com a célula inteira. Então, ela não vai ter a reação. Então, ela pode tomar, viu? Então, essa vacina ela só é indicada para gestantes. E tem outros casos, por exemplo, para os profissionais que trabalham em maternidades. Tá? Todos os profissionais de saúde que trabalham em maternidades também tomam essa DTPA, tá? Justamente para não se contaminar e não contaminar os recém-nascidos. Então, essa vacina ela é contra difteria, tétano e coqueluche. Oi. Mas não tem ela no calendário da gestante, não, das vacinas? Como? Não tem ela especificada no Tem, calendário de vacina da gestante, hein? tem. A do calendário, lembra que tinha hepatite B, influenza e DT e DTPA. Vocês vão entender por quê, gente. Porque é o seguinte. Eu estou olhando aqui, eu peguei, chegou essa semana. A quinta edição de 2020 da caderneta da gestante. Só tem a vacina da antitetânica, hepatite B e da influenza. Só tem essas 3. Eu já fucei ele aqui a noite quase toda e não achei nada. Mas sabe por que é? É porque é o seguinte: o esquema a gente faz com DT. A última dose é que a gente faz com DTPA. Entendeu? Por exemplo, chega uma gestante que não tem comprovação de nenhuma dose de DT. A gente faz a primeira dose com DT, a segunda dose com DT e só a última é que a gente faz com DTPA. Então, aonde tiver na caderneta DT, é aonde você vai registrar DTPA, viu? Porque, na verdade, é como se fosse a mesma vacina, só que a última dose, ela recebe o componente pertussis, que é a da coqueluche, viu? Então, ela faz parte do calendário normal da gestante. Protege contra coqueluche, ela é meio ml, intramuscular. E quando é que pode ser aplicada na gestante, gente? Ela deve ser aplicada o mais próximo possível dela ganhar neném. Então, ela tem que ser aplicada depois de 20 semanas de gestação, tá? Eu conheço uma enfermeira que ela disse que só aplica, só indica aplicar quando a gestante faz mais de 25 semanas de gestação, para ficar mais próxima, né, mais próxima do parto, porque ela vai produzir os anticorpos vai passar para a criança, mas lembrem-se, a imunidade passiva, ela dura pouco tempo. Então, se a mãe passou esses anticorpos perto da criança nascer,
ela vai passar ainda mais tempo protegida, né? Então, ela é indicada preferencialmente para gestantes acima de 20 semanas de gestação, e aquelas mulheres que não tomaram durante a gestação, ela pode tomar durante o puerpério. Não vai fazer tanto efeito assim para a criança, mas protege a mãe, né, para ela não pegar e não passar para a criança. O importante é que ela tome antes de ganhar neném. E também é indicada para alguns profissionais de saúde, né, e parteiras, esses profissionais de saúde que trabalham em maternidades, tá bom? Aí dá administrar uma DTPA para os profissionais de saúde e parteiras tradicionais, considerando o histórico vacinal. As observações: a administração da DTPA como reforço a cada 10 anos, em substituição da DT. O que é isso, gente? Por exemplo, a gestante chega e ela está com um calendário em dias, ou seja, tem as 3 doses de DT. Se ela ficou grávida, você vai administrar só o reforço. Então, nesse caso, já que ela tem todas as doses de DT, você não faz mais o reforço com DT, você vai fazer o reforço da gestante com DTPA, viu? Então, se a gestante só precisar tomar reforço, ela só toma o reforço da DTPA com 20 semanas de gestação. E isso é feito em todas as gestações. Por exemplo, o reforço é feito a cada 10 anos, não é isso? Da DT, a cada 10 anos tu toma. Mas, por exemplo, se a mulher engravidar, todo ano ela está grávida. Mesmo assim, todo ano ela vai tomar uma dose de DTPA. Por quê? Por causa do componente pertuso, não é nem por causa da DT, viu? Se a gestante tem menos de 3 doses, né? O que é que a gente faz? A gente completa o esquema com DT e faz uma de DTPA. Por exemplo, ela chega lá só com uma dose de DT. Aí você faz a segunda dose de DT e a última você faz de DTPA. Se ela chegar com 2 doses de DT, aí você só faz uma de DTPA após 20 semanas de gestação. Mesmo com o esquema completo de 3 doses de DT e ou reforço de DT, ou seja, mesmo que esteja tudo certo, que ela já tenha tido reforço, tudo normal, mas se ela engravidou, ela deve tomar uma dose de DTPA em cada gestação. A da febre amarela, gente. A febre amarela, ela é formada pelo vírus vivo atenuado, né? Então, ela é feita do vírus vivo atenuado. Ela vem na forma liofilizada, ou seja, que é em pó. Então, ela vem nesse frasco ampola e aí vem o diluente. Aí você aspira o diluente, coloca dentro, né? Dissolve e aí você forma a vacina. Ela é multidose. Depois de aberta, ela só dura 6 horas, tá bom? Então, por isso que muitos postos de saúde, eles utilizam 1, 2, 3 dias nas semanas para vacinar contra a febre amarela. Por quê, gente? Porque corre o risco de eu abrir um frasco desse para vacinar uma pessoa e não aparecer mais ninguém. E aí você perde, e vacina é caríssima, viu? Então, normalmente se utiliza isso, tá? Lembrando que quem é alérgico a ovos não pode utilizar essa vacina, porque tem derivados do ovo dentro. E qual é a indicação? Essa vacina, gente, já mudou muito. O que funciona hoje é o seguinte: todas as pessoas que têm a partir de 9 meses a menores de 60 anos, que é 59 anos, 11 meses e 29 dias, toma uma única dose. Só que quem tomou com 9 meses recebe um reforço com 4 anos, tá bom? Eu não coloquei aqui, eu vou ter até que consertar. Eita, eu não coloquei, ó. Ela tem um reforço com 4 anos, viu? Mas depois eu conserto quando a gente for fazer as avaliações, né? As atividades, tá bom? Então, a da febre amarela, gente, pessoas a partir de 9 meses, antes de 9 meses não toma. Então, a criança antes de 9 meses não toma. Então, com 9 meses ela toma e ela toma um reforço com 4 anos. Das outras faixas etárias, gente, só toma uma única dose, é dose única. E ela não é indicada para idoso, por isso que é para menores de 60 anos, tá?
Ela é indicada para áreas de recomendação, então é o Brasil inteiro precisa tomar essa vacina. Ela é feita meio ml, ela é subcutânea. Olha aqui, gente. Essa daqui foi a que a aluna lá foi dizer que eu tinha ensinado errado, dizendo que não podia aplicar a vacina no braço e aplicou, porque aplicou febre amarela. É óbvio, gente, febre amarela é subcutânea, faz no braço mesmo, mas é na gordura, não é no músculo, viu? A gente faz na região do deltóide, na face externa superior do braço, não é no deltóide, porque o deltóide é no músculo. A gente faz na gordurinha que fica atrás do braço. Quem for para local de risco de febre amarela tem que tomar no mínimo 10 dias antes, porque é o tempo para o seu corpo produzir os anticorpos. E lembra lá quando eu falei de vacinação simultânea, ela não pode ser aplicada junto da tríplice e nem da tetraviral, tá? Ou você toma uma ou toma outra. Qual é a recomendação? Você toma uma e agenda a outra para 30 dias. Aqui está as recomendações em relação à vacina da febre amarela. É indicada para maiores de 9 meses a 59 anos, 11 meses e 29 dias. Dose única, mas lembrando que faltou aqui eu colocar que tem reforço com 4 anos, né? Para quem recebeu aos 9 meses. No calendário também ela não tem reforço, ela tem dose única. Pois é. Olhando bem. Mas é porque o reforço é o seguinte, reforço não é considerado dose. Uhum. Então, tem muitas... Tem reforço, mas ela não tem. No calendário ela tem dose única. Mas é porque reforço não é considerado dose. Aí ela é feita dessa forma. Inclusive, gente, esse reforço de 4 anos, é porque vacina muda todo dia. Esse reforço de 4 anos só é indicado em locais de risco. Então, não é nem feito em todas as crianças de 4 anos. Ainda tem essas recomendações, né? Para quem tem quem tem 60 anos ou mais, gente, que não é indicado para idoso, tá? Mas vamos supor, um idoso mora numa área de grande risco de transmissão da febre amarela. Porque no Brasil tem as regiões que têm maior risco, tem as regiões de transição e tem aquelas que não têm grande risco. Se um idoso morar numa região de grande risco para febre amarela, aí esse idoso é avaliado por um médico e ele vai autorizar ou não esse idoso a tomar vacina. Mas, por exemplo, na nossa região, que é uma área de transição, nenhum idoso deve receber vacina contra a febre amarela, tá certo? No caso de gestantes e mulheres amamentando, que também é contraindicado, gestantes e mulheres que estão amamentando e que a criança possui menos de 9 meses, não pode tomar a vacina. Mas vamos supor que essa gestante, essa mulher que está amamentando, ela mora em local também de grande risco. Aí é avaliado, tá certo? Tudo tem que ser avaliado no caso de gestante, tem que ser avaliado realmente se a vantagem dela tomar essa vacina é muito maior do que o risco e só com autorização médica. No caso de mulheres que estão amamentando, e se disser não toma porque o risco é muito grande, o problema não é para ela, é para a criança. Porque ela está amamentando e vai passar para o leite, né? Se a criança tiver menos de 9 meses. Então, o que é que aconselha? Se ela tomar a vacina, ela tem que passar 10 dias sem amamentar, tá bom? 10 dias sem amamentar a criança. Se ainda depois de 10 dias ela ainda estiver produzindo leite, ela continua amamentando. Mas se ela receber a vacina da febre amarela, ela passa 10 dias sem amamentar, tá? Pessoas que vivem com HIV/AIDS, desde que não apresentem nenhum tipo de imunodeficiência, ou seja, a imunidade não esteja muito baixa, pode tomar sem problema nenhum. E aí, como eu já tinha dito, mulheres que estão amamentando e que receberam a vacina, tem que suspender a amamentação por 10 dias, né? É importante que a gente oriente quanto ela manter a ordenha. Lembrando, gente, mesmo ela tirando o leite dela, ela não pode oferecer. A criança não pode entrar em contato com esse leite durante 10 dias. Então, por exemplo, para ela continuar produzindo leite, ela tem que ficar fazendo ordenha para não ficar engurgitado a mama, né? Ficar empedrado. Aí a gente orienta em relação a isso. Só depois de 10 dias é que ela pode voltar a amamentar o filho dela. Pessoas que vão para uma área de grande risco, né? Viajantes. Eu vou viajar para uma região que tem grande risco de febre amarela.
e nunca se vacinou, ele tem que tomar a vacina 10 dias antes de ir à viagem. Por quê, gente? Porque é o tempo do nosso corpo produzir os anticorpos. Antes de 10 dias, mesmo que você tome a vacina, mas antes de 10 dias ela não vai ter efeito nenhum, só após 10 dias. E criança com um atraso da febre amarela, tríplice viral e tetraviral, como eu disse, elas não podem ser feitas ao mesmo dia. Chega uma criança do postinho, já aconteceu isso uma vez que a gente estava lá, uma criança com 3 anos que nunca tinha tomado vacina nenhuma. E aí ela tem que tomar febre amarela, tríplice viral e tetra. Aí, no caso, o que é que a gente escolhe? Depende da região, tá? Por exemplo, se a região onde essa criança mora, o risco de febre amarela é maior do que sarampo, cachumba e rubéola, a gente faz febre amarela e agenda tríplice viral para 30 dias, né? Se for o contrário, for uma região de grande risco de sarampo, então é melhor você fazer primeiro tríplice viral e agenda febre amarela para 30 dias, porque elas não podem ser feitas simultaneamente. Lembrem, a única exceção que a gente não pode fazer vacina no mesmo dia.